Você sabia que o mercado imobiliário é uma das formas mais simples e o mais importante, mais segura para você fazer investimento? E eu já acompanhando esses 10 anos pessoas comuns se tornando grandes milionários, investindo às vezes 2, 3, 4 mil por mês e fazendo várias formas de investir. E hoje eu quero trazer para você aqui 3 formas que eu gosto muito de trabalhar, seja no litoral, seja aqui em São Paulo, Alphaville, e eu quero compartilhar com vocês. Primeira forma é comprando no pré-lançamento. Você já ouviu aquela frase ou algum amigo falando assim: comprei um apartamento na planta e eu comprei no pré-lançamento esse apartamento? O que ele está querendo dizer no pré-lançamento ou tabela zero? Esse cliente ele deve conhecer um corretor que é amigo dos donos das construtoras e geralmente vou colocar datas aqui. Por exemplo, eu vou lançar um apartamento agora em Pissarras e o lançamento é em dezembro de 2025. Nós estamos agora aqui em outubro e esse proprietário falou para mim: Doni, eu tenho 8, 10 unidades que eu consigo vender com um valor diferente, um valor abaixo de tabela e com um fluxo especial. Então eu, Thiago, pego 10 amigos, 10 clientes e ofereço essas oportunidades. E qual que é a diferença de valores, Doni? Vamos falar de um apartamento aí de R$1 milhão. No pré-lançamento na tabela zero, esse projeto ele é lançado a 1 milhão. Porém, no lançamento, dentro de 3, 4 meses, a gente está falando de 5 a 7, 8, já vi até 10% de correção de tabela. Então, no pré-lançamento você paga 1 milhão e quem for comprar no lançamento vai pagar 1 milhão e 70, 1 milhão e 100. Estamos falando de 100 mil de ganhos em 3 ou 4 meses, vai depender muito do empreendimento. Então, esse é o primeiro ponto. E o que eu acho muito legal é que no pré-lançamento você consegue fazer um fluxo de pagamento que você dá uma entrada, parcelas, reforços e geralmente fica uma porcentagem para você pagar lá nas chaves. Então essa é a alavancagem de patrimônio, onde eu pago mais barato na tabela zero, faço um fluxo muito tranquilo e geralmente eu quito esse apartamento na entrega do empreendimento. E o segundo ponto que eu quero ensinar vocês aqui a fazer investimento é para locação. Eu recebo várias perguntas no meu Instagram: como que eu faço para investir para alugar? 2 pontos, tá, gente? Primeiro, aquele cliente que gosta de fazer alocação para uma única família, que contratos maiores, contratos aí de 12 meses, e ele tem o imóvel, ele aluga apenas para essa família, ou então a modalidade de short stay. Eu, por exemplo, estou fazendo alguns lançamentos em Penha, na cidade do Beto Carreiro World, que recebe mais de 20 mil pessoas todos os dias, e aí a demanda, a procura é muito alta por locações de final de semana, uma semana, um dia, 2 dias, enfim. Então nós temos que separar, tá? Mesmo porque tem alguns empreendimentos que eles não são... não podem fazer esse tipo de locação de short stay. Então, quando eu vou fazer a consultoria para o meu cliente, eu sempre entendo qual que é a ideia dele de fazer esse investimento e consigo orientar para o melhor projeto para depois não prejudicar. Então, basicamente comprei no lançamento ou comprei durante o período de obras, não importa. Eu fiz um fluxo de pagamento, o que eu geralmente faço? Vamos chutar um apartamento aí de R$500 mil, assim como a Santer lançou alguns na frente do Beto Carreiro. Eu comprei um apartamento lá de R$550 mil, deixando 50% para chaves. Por que eu deixei 50% para chaves, Thiago? Porque no momento que esse apartamento ficar pronto, eu entro com um financiamento bancário ou um consórcio, ou se o cliente quiser quitar, não tem problema, mas eu gosto de deixar boa parte lá para fazer locação. E aí eu só desembolsei, só saiu do meu bolso o recurso para pagar metade do apartamento. Vamos colocar aí 60% do apartamento, porque eu fui fazendo esse fluxo de pagamento, tirando dinheiro do meu bolso, a entrada, as parcelas e os reforços, e quando ficou pronto esse meu apartamento, peguei um recurso do banco e quem paga a parcela do financiamento ou quem paga a parcela do consórcio é o inquilino, ou são os inquilinos que estão passando ali pela região. Então, a modalidade de locação, eu gosto de usar essa estratégia porque, dependendo do mercado, é claro, não adianta a gente falar de que os juros está bom nesse momento, que a gente sabe que não está, mas se for imóvel na planta, você tem que se preocupar que você não vai financiar nada agora, você vai financiar no momento que esse imóvel estiver pronto. Ah, Thiago, mas essa modalidade short stay paga-se a parcela, e se for locação anual? Você também consegue pagar a sua parcela, ou eu tenho alguns imóveis que não dá o valor total, mas, por exemplo, eu tenho um imóvel financiado,
que eu pago 3.500 e eu estou alugando esse imóvel por 2.500. Só está saindo do meu bolso R$1.000 por mês. E eu sei que vai chegar um momento que no montante esse imóvel vai ser quitado e aí depois vai ser só rendimentos para o meu bolso que eu consigo pegar esse dinheiro e fazer novas aquisições, novos investimentos. E agora eu estou entrando no terceiro ponto e aqui é o que eu gosto bastante. Estou com várias negociações, eu estou com uma fila inclusive de clientes pedindo e procurando porque a conta ela é muito positiva. Eu falei até com alguns clientes e eles até falam assim, ô Doni, essa conta aqui é boa demais, alguma coisa errada tem, mas eu vou provar para vocês que não tem. Por quê? A compra de terreno, compra de áreas para permuta, eu consigo fazer no mínimo 3 vezes mais o retorno do seu dinheiro aplicado. E isso o valor presente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um terreno lá em Penha de um cliente que ele está avaliado a 1.700.000. 1.700.000 é o valor de compra. Aqui, gente, eu não estou falando de fluxo de pagamento, não estou dizendo de pagar em 5 anos. É pagamento à vista, geralmente, esses terrenos. Beleza? Mas eu paguei 1.700.000. Só que eu já tenho um estudo com a empresa parceira de arquitetura que ali cabe 63 lofts. A estimativa hoje lá em Penha e Pissarras está de 17% a 18% de permuta. Ou seja, eu comprei o terreno e aí eu, Thiago Odoni, eu busco uma construtora parceira e eu entrego para você que é investidor que comprou esse terreno de 1.700.000, 17, 18, dependendo de alguns casos, até 20% da obra. Então 20% ou 17% dos 63 lofts vai ser seu. Por que eu falo 3 vezes mais o valor presente? Porque você acabou de comprar, eu trago uma construtora em 90 dias, a gente já consegue fazer um contrato de permuta, aí eu preciso de 1 ano para aprovação de projeto, 1 ano geralmente para lançamentos e início de obra e mais geralmente 3 anos que é o prazo de obra, 3 a 4 anos que é o prazo de obra. Estamos falando de 6 a 7 anos, porém, nós estamos falando em Penha, uma valorização média de 20% ao ano. Então, se eu peguei ali, por exemplo, 10, 14 apartamentos no negócio que no valor presente vale aí de 380 a 500 mil reais, faz a conta. Se eu tenho 10, o meu 1.700.000 já se tornou 5 milhões, 5 milhões e 600. Só que com a valorização de mercado, pode-se chegar até 8 vezes o retorno sobre o teu capital investido. Essa conta ela pode realmente parecer muito assustadora porque os números eles são muito altos. E aí quando o cliente me pergunta, tá, Thiago, e qual que é a minha segurança de comprar um terreno? A segurança nada mais é do que o próprio terreno. Por quê? Você está comprando esse terreno, a gente pode fazer escritura de permuta ou a gente pode ir para uma outra modalidade de SPE, enfim, a gente pode conversar dependendo de cada situação, mas o terreno sempre vai ser seu. Ah, Odoni, mas e essa construtora que fechou comigo, que ia lançar depois de 1 ano, a construtora não lançou? Esse terreno depois de 1 ano está mais valorizado e em vez de fechar 17% de permuta, a gente pode fechar 18, 20, 21, porque o mercado está cada vez mais crescendo. Então, a oportunidade versus segurança, ela é muito real. E é muito engraçado, gente, que eu converso com investidores do Brasil inteiro, até investidores fora do país, e eles não conhecem essa conta. Mas nós aqui da Odoni Imóveis, a gente tem um setor especializado em áreas e permutas, que faz a captação de boas áreas, que faz a regularização de documentação. Nós temos uma empresa de arquitetura que já faz um estudo prévio de projeto, e esse estudo é sempre o mínimo. Geralmente as construtoras pegam esse estudo e faz ainda mais, então a sua conta ainda vai ser mais positiva. Depois nós temos um setor na Odoni que vai fazer a venda desses apartamentos, se você quiser, e depois a gente pode imobiliar e ainda fazer a gestão da locação desses apartamentos para você. Então essas foram as 3 modalidades de fazer um investimento seguro em imóvel na planta. Então, recapitulando. Primeiro, comprar no pré-lançamento com valor mais atrativo e escolher unidades antes do mercado. Segundo ponto, comprar para locação, no qual você deixa um valor maior e entra com uma linha de crédito e quem paga é o seu inquilino. E o terceiro ponto é a permuta, compra de áreas e terrenos para fazer permuta. Isso aí, espero que você tenha gostado dessas 3 dicas valiosíssimas. Eu vou deixar aqui nossas redes sociais, siga a gente no Instagram, curta esse vídeo aqui, ative o sininho da notificação e receba sempre em primeira mão as melhores novidades e as dicas que valem ouro aqui do mercado imobiliário.